Isaías 53, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E todavia ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento, ó Pai, sob a Tua palavra, Senhor. E peço a Ti, Senhor, a Tua presença agora, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, que possa me ajudar, ó Pai, que venha me encher, que venha falar, ó Pai, conosco, e que o Senhor me ajude, através do Espírito, ó Pai, passar para a igreja a mensagem que o Senhor passou no meu coração. Que eu abra minha boca aqui para falar somente de Ti, Senhor, que seja para testemunho e para a glória do Teu nome. Amém. Livro de Isaías. O livro de Isaías, considerado um profeta maior, foi escrito na primeira parte dele, do capítulo 1 ao capítulo 40, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Esse capítulo, depois do 40, 53, mais ou menos 681 anos depois, antes de Cristo. Então a gente já resume que ele levou aí mais ou menos de 19 a 20 anos para ser escrito. E quando a gente observa esse capítulo 53, assim como todo o livro de Isaías, a gente observar 681 anos antes, Deus dá uma visão para Isaías, mostrando a ele tudo o que ia acontecer daqui 680 anos, de uma forma precisa. Se a gente comparar tudo que está aqui com o que aconteceu com o nosso Senhor, tudo aconteceu de acordo com o que Ele trouxe nos mínimos detalhes. E eu queria começar, a gente ouve dizer que
Jesus ele foi levado à cruz pelo povo que virou as costas para ele, que foi os judeus, que foi Pôncio Pilatos, que foi Judas que o traiu. E eu quero fazer, para a gente iniciar junto e buscar a resposta, eu quero fazer 3 perguntas para nós, né? A primeira: quem levou Jesus à cruz? A segunda: por que ele foi para a cruz? E a terceira: o que resultou o Calvário? O que resultou a ida dele à cruz? Eu posso já começar afirmando para nós: Jesus não foi para a cruz por causa dos judeus que o perseguiam. Não. Jesus não foi porque Judas o traiu. Não foi por esse motivo que ele foi para a cruz. Não foi porque o Sinédrio, que seria o Senado da época, né, julgou ele de uma forma ilegal, com falsas acusações, e o condenou por 2 crimes. A sedição, né? A sedição era qualquer subversão, qualquer coisa contrária com uma autoridade constituída, né? Seria, no caso de hoje, né, desacato à autoridade. Então, quando você ia contra qualquer coisa de uma autoridade constituída, você era acusado desse crime. E o crime de blasfêmia, né? O crime de blasfêmia a gente sabe muito bem o que é. É uma ofensa, né? Uma revolta, um motim, né? Normalmente uma ofensa contra algo considerado divino. E ele foi condenado porque o acusaram que ele dizia que ele era o Filho de Deus, né? Então, por esses 2 motivos, ele foi acusado. E Jesus não foi também para a cruz por causa da multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Não. Então, por que ele foi para a cruz? Né? Por quê? Vamos começar a analisar a palavra, e se a gente seguir na palavra, a gente vai descobrir rapidinho que a palavra fala para nós. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, já a primeira resposta aqui, ó. Por que ele foi ferido? Ele foi ferido pelos nossos pecados. O que o segurou na cruz, o que segurou lá, não foi os pregos, não foi os cravos. O que o cravou na cruz foi os nossos pecados, as nossas iniquidades. Porque a gente vivia na escuridão e no pecado. E sobre ele foi descarregado o pecado de toda a humanidade. Imagina toneladas e toneladas de pecado agora sobre ele. Em Deuteronômio 23, fala que é maldito todo aquele que vai para o madeiro, para a cruz. Era costume e era dito: a pessoa que era condenada por crime, normalmente um crime de violência, esse tipo de crime, o pior castigo que tinha era a cruz. E ele foi para a cruz. Com todo o peso de pecado do mundo, ele foi ali crucificado. Então, o que prendeu ele na cruz não foi pregos, foi os nossos pecados. No versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Isaías está vendo o que está acontecendo na cruz. E o povo que estava ali está vendo ele como aflito,
como oprimido de Deus. Só que o povo não imagina o que Jesus passou até chegar ali. Quando ele caminha para o Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele vai com seus discípulos e no caminho, conta a história, que ele começou a suar e a agonia dele era tão grande, já sabendo o que ia acontecer, que ele começou a soltar gotas de sangue. E isso é provado cientificamente por médicos, que é uma fase grande de um desespero, de uma agonia que pode realmente soltar gotas de sangue. E Jesus soltou. Quando ele vai orar, que ele pede 2 vezes para os discípulos ficar orando, e ele volta, os discípulos estão dormindo, e na terceira vez, diz que ele começou a chorar de uma maneira violenta, compulsória, que é quando ele fala para o Pai, né, que se possível, afasta de mim esse cálice. Aí você vê a maioria das pessoas, né, dizerem que ele estava falando do cálice, né, que era o medo, o temor que ele teria da cruz. Não era isso que ele estava dizendo, não. Quando ele fala do temor do cálice, eu até anotei aqui, ó. O cálice, o que quer dizer a palavra cálice, né? De uma maneira geral, né, no sentido figurado, ele quer dizer sofrimento moral, humilhação. E não era disso que Cristo estava preocupado. Ele começou a se agoniar quando ele tinha entendimento, ele sabia, né? Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. E ele sabia que ele ia para a cruz como 100% homem, porque ninguém pode crucificar Deus. Podia crucificar ele como Jesus homem, mas não como Jesus Deus. E perdão, irmãos, é que não tem como evitar a emoção, né? Ele percebeu que esse cálice que ali estava, o cálice que estava sendo citado, não era só de humilhação, porque isso ele suportou. Ele foi esbofeteado, ele foi escarrado, ele foi chicoteado, açoitado com chicote, com tiras de couro, com um pedaço de ossos na ponta e pregos. E os soldados romanos eram tão violentos, eles tinham tanta ira dentro deles, que eles batiam com chicote e puxavam. Quando ele batia, aqueles ossos, aqueles pregos penetravam no corpo de Jesus. E quando puxava, dilacerava, saía os pedaços. E diz que eles tinham que dar 40 chibatadas. Só que era costume, se você errasse a conta, você tinha que começar do zero. Então eles iam contando, quando chegava em 38, 39, eles erravam a conta e começava de novo. Tentaram proibir aquele filme não lembro o nome dele, Spielberg parece, né? Não lembro o nome. Aquele filme sobre Jesus, que disseram que era muito violento. Mas se você seguir a história, naquele filme não fala a metade do que Jesus passou. Foi muito pior. Foi muito pior. Com as chibatadas que ele levava, a carne que era arrancada, você podia ver os órgãos dele internos, estavam expostos em certos locais do corpo dele, de tanto sofrimento, de tanta dor. E não era disso que ele tinha o receio, que ele pediu para Deus afastar o cálice. Não era disso. Ele pedia para Deus afastar o cálice dele, porque ele entendeu que aquele cálice estava cheio da ira de Deus. Deus é santo. Ele não compactua com o pecado, de forma alguma. Ele ama o pecador, mas ele não convive com o pecado.
A partir do momento que todo pecado vai sobre Jesus, por isso que na cruz ele pergunta: Pai, por que me desamparaste? Porque nesse momento, Deus vira as costas. Deus não pode compactuar com o pecado. Agora, irmãos, por que eu estou trazendo tudo isso? Para a gente entender nessa noite o porquê realmente que Jesus foi para a cruz. Aí no versículo 8, diz assim, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Confirmando. Na época, a coisa mais sagrada que tinha para um homem era ele produzir a geração dele, a continuidade dele. Cristo foi tirado, por isso que está dizendo aqui, quem contará o tempo da sua vida? Ou seja, seus descendentes, ele não teria, porque ele foi tirado. E por causa de quê? Transgressão do meu povo. Isaías vem falando, por causa de quê? Das nossas transgressões. E nós temos que sair daqui hoje com essa com isso na consciência, que Jesus foi para a cruz por causa de nós. Nós colocamos ele na cruz. Nós não vamos colocar a culpa nos judeus, ou em Pilatos, ou em quem quer que seja. Foi pelos nossos pecados. Agora, será que foi só pelos nossos pecados? Não. Em primeiro lugar, foi pelos nossos pecados. Segundo lugar, o próprio Pai o levou. Deus quis assim. Deus o colocou na cruz. Isso a gente vê na palavra, versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus, o Pai, jogou toda a nossa iniquidade sobre os ombros de Jesus. Então esse é o segundo ponto. No versículo 10, se a gente for dar uma olhadinha, que é duro, mas fala, todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfrentar, quando a sua alma se expuser, por expiação. Como é que a gente pode entender isso? Que ao Pai agradou ver o Filho sendo moído. Que na verdade o que aconteceu com ele foi isso, né? Jesus foi moído antes de ir para a cruz. E o sofrimento dele depois na cruz era uma coisa assim fora de série. O Antigo Testamento diz que nenhum sacrifício poderia ser a carne sufocada por asfixia. Quando você ia matar um carneiro, sacrificar um cordeiro, que era assim que se procedia para encobrir o pecado, esse cordeiro tinha que ser imolado, né? E não poderia morrer sufocado, sem ar, por asfixia. Aí você imagina agora Jesus na cruz, com os punhos pregados, porque na verdade não era na mão, era nos punhos, né? Porque senão rasgaria. Os tornozelos pregados na cruz. E para ele não morrer asfixiado, né? Sufocado, sem força, depois de passar por tudo aquilo, o que ele fazia? Ele levantava o peso dele, porque a cruz, na verdade, tinha sido feito para Barrabás, e não para ele. Barrabás já estava condenado. Quando Pilatos, querendo se livrar, que Pilatos, na verdade, no fundo, não queria condenar Jesus, porque ele não viu o pecado em Jesus.
Aí ele mandou Jesus para Herodes. Herodes também não querendo assumir, né, mandou Jesus de volta. Aí Pilatos, né, falou: agora o que eu faço? A consciência dele estava dizendo que ele era inocente, para libertar, mas ele queria ficar de bem com a multidão. Ele era governador ali, ele não queria a multidão contra ele, não queria os religiosos contra ele. Então ele manda chamar Barrabás, que já estava com o sacrifício pronto, que ele ia para a cruz, e pergunta para a multidão: a quem quer que solte? Né? Jesus, o rei dos judeus? Não, solta Barrabás. Tá bom. O que eu faço com Jesus? Crucificam. Só que tinha um detalhe: não dava tempo de preparar outra cruz, e a cruz era feita sob medida. Agora imagina, Barrabás desse tamanho, com os braços largos, Jesus um braço curtinho, pequeno. O que aconteceu na hora de botar Jesus na cruz? Esticaram ele até deslocar os braços dele para poder pregá-lo, porque tinha o lugar certo do prego, porque aquela madeira era muito dura, o cravo não entrava naquela madeira, era madeira dura. Então eles faziam primeiro um buraquinho, que é onde passava o cravo, e do outro lado eles entortavam a ponta do cravo, assim que era pregado na cruz. E aí eles esticaram Jesus de toda maneira. Então Jesus já estava, quando ele se sentia fraco, que ele caía, ele tinha que levantar o peso dele nos pregos que estavam no calcanhar, esforçar no braço para ele poder respirar novamente, e aí ele caía novamente. Quando ia sufocar, ele fazia isso. Imagina a dor, a cãibra, a dor muscular, tudo que ele estava passando ali. E tudo isso por quem? No 4b, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Jesus está passando por uma dor, um sofrimento que a gente não consegue dimensionar. Mas o povo está vendo e está achando que ele é um aflito, né? Ele está aflito, ele está se sentindo, e desprezou. Por quê? Como é que pode o Messias prometido, quando Samuel foi na casa de escolher lá dos filhos, eles procuravam na casa de Jessé, né? Ele procurava o mais formoso, o mais bonito, o mais forte. Esse tem aspecto de rei. Os reis na época eram escolhidos assim. Tinha que ser bombadão ali, que nem o Rogério, né? Fortão e guerreiro, porque se conquistava impérios pela força. E como aconteceu com Davi, né? Escolheram Davi, miudinho. E assim é o que eles esperavam do Messias prometido. Eles esperavam um rei poderoso, que tivesse força bélica, que viesse para libertá-los. Aí vem um tal de Jesus, filho de José, um carpinteiro, e ele também, né, fala um homem sofrido de trabalho, porque ele trabalhou com o pai até antes do início do ministério dele. Ele era o filho mais velho, ele tinha que suprir a casa, ele ajudava o pai. E vem esse tal de Jesus agora e começa, e aqui e ali, dizer que o pessoal é o filho de Deus, é o Messias. Agora, para o povo, poder político que mandava na época, romanos, para eles nada importava, desde que não ameaçasse o trono deles. Então eles não queriam saber dos problemas, que foi o que fez, né, Herodes. Mandou de volta, porque ele não queria assumir, mas ele mandou para Pilatos, né? Pilatos que assuma. Só que Pilatos ele não queria confronto, porque ele estava ali, então ele queria levar, né?
levar como fala na coisa, na bolinha de meia, levar aqui, levar ali, porque não interessava para ele, não estava ameaçando ele. Mas quando Jesus começou realmente a fazer milagres, quando Jesus começou o povo dizer que ele era o rei, o Messias prometido, queria instalar um reino, aí ele conseguiu inimizade do poder político, conseguiu inimizade do poder religioso, que tinha muita força na época, e conseguiu no final também até a própria multidão, no meio ali muitos que, podem não estar os curados, mas parentes dos curados, eles viram as maravilhas que Jesus fizeram e todos viraram as costas para Jesus, porque no final eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles iam atrás de Jesus pelos milagres, interesse puro, eles não iam pelo Senhor Jesus. E não é diferente de hoje. A gente vê muita igreja por aí que propaga, prosperidade, milagres e tal. Você vai lá, está lotado, lotado. Se parar de prometer prosperidade, se parar com aqueles milagres que se faz, a igreja esvazia. Outra pergunta: quem levou ou o que levou ele para a cruz? Por que ele foi para a cruz? Ele poderia muito bem ter recusado. Ele podia ter recusado. Deus não ia obrigar ele a ir para a cruz. E isso nos leva a ver, através também da palavra, que ele mesmo se entregou. Ele se deu por sacrifício. No versículo 4 a gente pode ver isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, ele quis tomar todas as nossas dores, os nossos pecados, nossas enfermidades. E a maioria das vezes quando se fala em enfermidade aqui, é a enfermidade da alma, enfermidade espiritual, que pela pessoa estar enferma espiritualmente, a gente hoje chama aí de psicossomática, as doenças. A mente doente acaba adoecendo a alma, e a alma doente adoece a mente, que adoece o corpo. Então muitas doenças, a partir do momento que ele resgatou todos os pecados e iniquidades do mundo, muitas doenças ali foram curadas. Mas ele se entregou, ele quis. No 10b, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Então Isaías está dizendo, quando a sua alma, a alma de quem? De Jesus. Quem é que expõe a alma? Eu exponho a minha alma. Só eu que posso expor a minha alma. Se eu quero levar ela para o pecado, levar para onde for, que nem no caso dele. Quando está falando de alma, está falando dele mesmo. Quando ele expuser a alma dele, que foi o que ele fez, ele se entregou por vontade própria. Agora, por que ele foi para a cruz? Poxa, o Pai joga sobre ele toda a iniquidade e manda ele para a cruz, e ele vai para a cruz. Por quê? Eu costumo falar isso na missão, eu tenho o costume de dizer que tem hora que eu não entendo o amor de Deus, eu não consigo compreender, eu acho que ninguém consegue, Tudo isso que ele fez, ele foi porque o Pai entregou ele por quê? Por amor. Uma criação que ele teve, que ele fez, caída no pecado, na iniquidade, na lama, e Deus ainda olha para essa criação, ele olha para o povo dele, e ele demonstra amor. Mas que amor é esse, que ele pega o filho dele, único, e manda para a cruz, o torna maldito naquele momento, que só ia para a cruz, quem morria na cruz era maldito, estava com toda a maldição sobre ele, tira
de cima de nós toda maldição e joga sobre o filho dele. Por amor de quem? De mim? De vocês? Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse para entregar o filho dele? Se Deus pedisse agora para uma mãe aqui entregar o filho, eu tenho certeza que a mãe não entregaria. Ela ia ficar clamando, ia fazer jejum e oração de 40 dias, ia ficar orando, mas não ia entregar o filho dela para ir para uma morte dessa. E ele entregou o filho dele para se tornar maldito na cruz, para sofrer o que sofreu, de humilhação, de escárnio, de dor, por amor de quem? Segundo ponto, qual tipo de sofrimento Jesus sofreu na cruz? Primeiro, ele sofreu um sofrimento moral e espiritual. Aqui no versículo 3, diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus, nesse momento da crucificação, ele foi desprezado por aquele que ele curou, pela multidão que seguia ele foi desprezado pelos discípulos, os apóstolos que andavam com ele. Ah não, mas só Pedro negou ele. Pedro negou 3 vezes, e os outros? Você não achava um, correram todos. Quando a coisa apertou, você não via mais um discípulo, um apóstolo de Jesus. A carreira era grande. E foi desprezado até por esses. Não teve esse que olhasse para ele e desse algum valor. E o engraçado, o curioso, que diz que ele foi como cordeiro para a cruz, calado. Pilatos pede para ele se defender, porque Pilatos queria soltá-lo, só que ele não queria se comprometer, Então ele pede para ele se defender, e ele fica mudo e calado. Ele não fala nada. Se ele falasse, com a sabedoria que ele tinha, ele estava inocentado. E ele não falou. Por quê? Ele estava indo para a cruz como cordeiro. Tem toda uma simbologia nisso. Em tudo se cumpriu. Eu não sei aqui quem já presenciou. Eu, menino, aqui no Batistinha, tem uns 10 anos, 15. E a gente via se matar carneiro, A gente via, porque meu tio mesmo criava porcos, carneiro, e eles viviam disso. Não sei quem já viu. O carneiro, quando você vai lá com a corda, você passa no pescocinho dele e você vai levar ele para abater, ele começa a derramar lágrimas, começa a escorrer lágrimas. Isso vocês podem verificar. Ele vai para o sacrifício, ele é imolado, ele não dá um berro. Ele não berra. O porco faz um escândalo danado. O cabrito, o bode berra. Isso é todo bicho. O carneiro, que é no caso o cordeiro, ele não dá um berro. Ele chora. Ele olha para você e escorre. E assim ele morre. E Cristo cumpriu como Cordeiro de Deus. Ele foi para a cruz e ele não abriu a boca. Ele se calou para que se cumprisse a palavra. Ele foi como cordeiro. Mas ele vai voltar como leão. O segundo, era o emocional. No versículo 3, quando fala, o mais rejeitado.
Vamos falar por nós, né? Vamos usar exemplo. Vou usar exemplo eu mesmo. Se eu chego aqui dentro da igreja da Rocha, um irmão não olha para minha cara, eu já fico meio assim. Vai ter algum trabalho, alguma coisa, ninguém me chama para fazer nada. Poxa, eu estou sendo rejeitado. Eu já começo, né? Ou eu fico triste, né? Mexe com o meu emocional. Ou eu fico de mimimi. Né? Começo já a falar, a murmurar. Mas eu não fico quieto. Eu já sinto, às vezes, uma coisa pequena. E ele sendo rejeitado, depois de tudo que ele fez, passando pelo sofrimento, por tudo, ele era o mais rejeitado dos homens. Então ele teve um sofrimento emocional. A gente não pode esquecer que ele estava nessa situação como 100% homem. Ele se desfez da glória. Agora eu pergunto, com tudo isso, esse sofrimento, essa dor, essa humilhação, qual a recompensa de Jesus para passar por tudo isso? Aí pode me dizer, não, recompensa porque ele ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está com o Pai. Mas peraí, isso ele já tinha. Ele já estava com o Pai desde a criação do mundo. A própria morte dele já estava programada desde a criação. O cordeiro já estava preparado lá. Deus já tinha preparado tudo. Deus já sabia que ele ia passar por isso. Mas ele não precisava. Ele não precisaria. Agora, qual a recompensa? Ah, não, hoje Deus entregou para ele o poder de julgar. Hoje ele não é mais o filho de Deus, ele é Deus. Ele exerce como Deus. Mas isso ele já tinha, desde a criação. A palavra diz que eles eram um. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, numa só essência. A gente tem que entender isso. São 3 pessoas distintas, mas numa só essência. O Espírito é Deus, o Filho é Deus e Deus é Deus. Ah, então são 3 deuses? Não, é um só, subdividido em 3 pessoas distintas. Então ele já tinha tudo isso. Isso não é recompensa. Jesus enfrentou a cruz para quê? Nós, homens. Quando eu falo homens, estou falando da humanidade, mulheres também. Nós fomos criados para a adoração de Deus. Os anjos queriam adorar, os anjos queriam evangelizar, mas nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter vida eterna. Aí vem um tal de Adão, pisa na bola lá junto com a Eva, e a gente perde a eternidade. Por um homem entrou o pecado no mundo, para todos. Agora por um homem é resgatado, nós somos sarados desse pecado e temos novamente restituída a nossa vida eterna. Isso ninguém tira de nós, nem o demônio, nem Satanás, ninguém tira de nós, só nós mesmos que podemos perder. Agora a gente tem essa vida eterna novamente. Por quê? Porque Jesus enfrentou a cruz para morrer na cruz. Jesus venceu a morte, ou seja, com a sua morte ele matou a morte. Dá para entender? Com a morte dele ele matou a morte. E agora ele vive em toda a sua glória. E fica a pergunta: qual é a recompensa? Um pouco antes eu disse que com a morte dele acabou a descendência dele. Ele não teve filhos. Agora com o sacrifício dele, se a gente for ver aqui no versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo.
fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Ou seja, ele vai ver os filhos dele. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa é a recompensa de Jesus. Ele veio para os seus, muitos dos seus não acreditaram. Muitos não acreditaram, mas muitos acreditaram. Estão aqui agora ouvindo a palavra dele, porque não é o irmão Pessotti que está falando, não, é a palavra de Deus que está falando. E agora a gente começa a entender o porquê que Deus jogou sobre ele toda a nossa iniquidade. Deus sofreu de ver aquilo ali. Deus não queria ver o filho dele sofrendo. Ele deixou de ter filhos lá, e hoje ele tem uma multidão. E essa multidão tem que gerar frutos. Toda vez que nós cometemos o pecado, nós estamos negando todo esse sofrimento de Cristo. Toda vez que nós temos a oportunidade de falar do amor dele, seja da maneira mais simples que for, você não precisa ter teologia, você não precisa ter conhecimento. Quem é aqui que não conhece a palavra de Deus? Quem é que não sabe que Jesus nos ama? Quem é que não sabe que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus restaura? Até o neófito na fé, quando chega na igreja nova, já sabe disso. Eu, quando eu cheguei, nossa, a gente ficava maravilhado, a gente queria viver. Por quê? Porque sentiu o amor de Cristo. Só que, infelizmente, muitos que vão ficando mais experientes na igreja, às vezes começam a dar uma esfriada. E esse desafio que eu quero fazer para cada um de nós, falta 20. Esse desafio que eu quero fazer para cada um de nós. Quando porventura você estiver desanimado, né? Eu tenho que levar a palavra lá na 7ª, mas hoje eu não estou a fim de ir. Lembra do sacrifício de Jesus. Eu estou falando assim, né, brincando, mas acontece comigo. Tem dia que você está no serviço tão cansado que você não quer ir lá para a GCM, né? Poxa, eu podia não ir hoje, né? É um sacrifício grande que a gente faz, né? Eu saí 5 horas do serviço, vou lá para a GCM, espero até 6h30 para levar uma palavra de 5 a 7 minutos. Que sacrifício, né? A minha dor deve ser tão grande como Jesus passou, né? Para eu estar me lamentando. Então, que toda vez que a gente se sentir desanimado por algum motivo, que a gente se lembre do sacrifício de Jesus, que a gente se lembre do sofrimento do Pai que entregou o Filho para ser morto na cruz por nós, pecadores. Nós temos que ter consciência disso. Pecadores, não tinha um merecedor. Não tinha eu, não tinha Marcelo, não tinha Rogério, não tinha Bispo Paulo, não tinha a pastora Giane. Ninguém era merecedor. O que ele levou de castigo, não adianta olhar atravessado não. O que ele levou de castigo era nós que merecíamos. Eu coloquei como tema, né, o sacrifício vicário de Jesus. E vicário quer dizer isso mesmo, substituto. O sacrifício substituto de Jesus, porque ele era nosso. Nós merecíamos morrer na cruz. E ele veio e entrou como substituto nosso. Ele pagou o preço. Ele pagou por isso. E muitas vezes a gente, por tão pouco, a gente faz como eles fizeram lá. A gente ignora Jesus. Que isso possa ficar na nossa consciência hoje. A cruz não é sinal de derrota, como muita gente vê, a cruz é sinal de derrota, não.
A cruz é o maior sinal de vitória que possa existir. É a cruz. Foi na cruz que Jesus venceu toda a potestades, toda a tropa de Satanás, milhares e milhares de demônios. Foi na cruz que ele venceu tudo isso. Foi na cruz que ele matou a morte. Ele acabou com a morte. Ele mostrou que ele é o dono da vida. Ele é a vida. Ele é a própria vida. Então a gente nunca pode olhar para a cruz e olhar como símbolo de derrota. Não, é símbolo de vitória. Aí nós voltamos lá na primeira pergunta, né, do profeta no início do capítulo. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu não sei, irmãos, lá atrás quem deu crédito, mas uma parcela deu, por isso nós estamos aqui hoje. O evangelho foi passando. O que eu quero e me preocupa é quem deu crédito hoje, que pega essa pregação, guarda no coração, guarda na mente, e lembre-se do que foi. Aqui eu não consegui transmitir, acho que nem 10% do que foi o sofrimento e o que representa o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente possa guardar isso conosco, guardar verdadeiramente no coração. Se sentiu enfraquecido, mas eu não vou na igreja porque o irmão passou lá, nem me cumprimentou. Eu não vou na igreja porque eu pedi, o irmão lá na igreja profetizou na minha vida e não aconteceu nada. Espera aí, quando Deus manda profetizar, acontece. Isaías, considerado o profeta maior, ele vem profetizando 700 anos antes o que ia acontecer. Toda aquela geração que viu ele pregando, viu acontecer? Não viu. Então, humanamente, Isaías era o maior fracasso que tinha, se a gente for olhar com os olhos humanos. O camarada chegou aqui dizendo que é profeta, profetizou que ia acontecer isso, aquilo, e não aconteceu nada. Morreu eu, morreu meu pai, morreu meu avô, morreu todo mundo, meus filhos morreram, os netos morreram e não aconteceu. Só que 700 anos depois aconteceu tintim por tintim do que ele falou. Então a gente não pode desanimar por algo que Deus prometeu e ainda não cumpriu. O tempo dele é diferente do nosso. O nosso é Cromos, o dele é Kairos. É um tempo completamente diferente. Um ano vale por 1000 dias, 1000 dias por um ano. Então a gente nunca sabe se ele está dizendo um dia ou um ano. Então, se Deus prometeu para você na sua vida, meu irmão, fica firme, que vai acontecer. Se Deus prometeu que Ele vai alcançar sua esposa, sua casa, sua família, Ele vai alcançar. Se Ele prometeu que através da sua vida, a tua família será alcançada e será salva, vai ser salva em nome de Jesus. Não importa o tempo que demore. Tudo que Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele cumpre. Amém? Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que para mim teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.
consolar meu coração, pois no que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descansa em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração. Você pode declarar? Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Mais uma vez. Firme, ó Deus, está meu coração. Suas vozes. Firme nas promessas do Senhor, continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando Mesmo com eu lágrimas. chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Amém. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nesse versículo final tem uma mensagem muito forte, que muitas vezes nós não praticamos. Eu não posso encerrar sem falar disso, mas é coisa rapidinha. Perdão. Ele passou por tudo isso na cruz. E antes dele partir, ele pediu ao Pai: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não perdoamos o irmão por uma coisa tão pequena. Perdão é uma das maiores dádivas de Deus. Então, ponha isso no coração. Se tem alguém que tem alguma coisa para se acertar com o irmão, procure o irmão, libera o perdão, peça perdão, que é isso que agrada a Deus.
Espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu desejo, sinceramente, a todos uma semana de luta, de bastante luta. Porque se você tiver bastante luta, você vai colher bastante vitória, né? Porque não existe vitória sem luta. Que vocês possam ter uma semana abençoada, que Deus abençoe grandemente. Ele sabe do desejo de cada coração, a necessidade de cada um. Ele sabe o que cada um de nós necessitamos. Então tranquiliza. Se dividiu em duas partes o povo dele: a parte que não deu ouvido, que desprezou, e a parte que, quando ele pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Nós somos da parte que deu crédito à pregação, e vamos continuar firme até a vinda dele. Você pode estender as suas mãos. Que o amor do Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E quem crer diz amém. Não esquece do cafezinho. Tem um cafezinho lá.